Monkey D. Luffy é o protagonista de One Piece. Seu conceito é de um garoto de 17 anos que tem o poder de esticar qualquer parte de seu corpo. Olha essa mente poluída, por ter comido uma Akuma no Mi. Além de ser capitão de sua própria tripulação, Luffy tem o sonho de se tornar o rei dos piratas, o que certamente faz dele um personagem casca-grossa mesmo. Contudo, o seu design deixa um pouco a desejar. Nesse vídeo vou avaliar todas as possíveis incoerências e propor o que pra mim seria um design ideal para Monkey D. Luffy. Arte na veia. Tá chegando aquela data especial. Aniversário, dia dos namorados, bodas. Qualquer que seja a data, o presente ideal é aquele que vai surpreender a pessoa. Flores e chocolates são tradicionais. Nada mal, uma boa pedida. O problema é que ainda que você dê todo o chocolate do mundo, um dia ele vai acabar e toda flor um dia vai morrer. Agora, a arte é diferente. Uma obra de arte é uma coisa duradoura, uma coisa que dura para sempre. Sem mencionar que, diferente de qualquer outro presente, isso é uma coisa que vai ser feita especialmente para essa pessoa. Imagina como seria incrível ter a pessoa que você ama sendo retratada numa obra de arte assim. Diversas opções de estilos, valores super acessíveis e prazo de entrega relâmpago. Fazendo qualquer pedido, você ainda me ajuda a continuar com o trabalho aqui no canal. Então, quer surpreender aquela pessoa especial com um presente especial? Você já sabe quem chamar. Entre em contato pelo meu Instagram, o link tá aí na descrição. E agora, bora pro vídeo. Porte físico. Começamos bem. Apesar da força sobre-humana, Luffy é um cara magrelo, o que ao contrário do que pode parecer a priori, não é uma incoerência, visto que esse porte físico dá a ele uma silhueta bem esticada e vertical, o que é perfeito para remeter à ideia de alguém flexível, ágil e nesse caso em específico, com a capacidade de se esticar. E só lembrando, eu estou avaliando a versão do período pré-time skip, a versão do pós-time skip já muda um pouquinho. O problema, ao meu ver, é quando comparamos a silhueta de Luffy com a do restante do enredo, e percebemos que ela não se destaca tanto, uma vez que várias outras personagens têm esse visual esticado. É possível, portanto, concluir que isso é muito mais uma característica do traço do autor do que uma individualidade no design da personagem. Mudanças a serem feitas? Poucas. Vestimentas. Como sabemos, Luffy é um pirata. Mas, quando olhamos as roupas dele, não tem absolutamente nada que nos faça pensar em um pirata. Sem tapa-olho, sem sobretudo, sem bandana, nem sequer um papagaio no ombro o cara tem. Quando você olha pro Luffy, a única coisa que vem em mente é caipira. Esse chapeuzinho de palha, essa bermuda jeans, essa havaiana no pé. Pra ser mais estereótipo de caipira, só faltou mesmo os shorts dele emendar com macacão. Mas antes que você, fanboy de One Piece, comente qualquer coisa furioso nesse vídeo, permita-me acalmar seus nervos dizendo que esse visual representa o Luffy perfeitamente. Pronto, massageou um pouquinho a égua, acalmou? Afinal, não é porque sua personagem é uma pirata que a aparência dela deva se configurar no estereótipo desse conceito. E digo mais, se sua personagem aparenta ser algo totalmente diferente do que ela é de fato, como é o caso do Luffy, isso não quer dizer necessariamente que seu design é incoerente, apenas imprevisível, eu diria. Lembre-se, o objetivo do design é comunicar de forma semiótica o conceito da personagem. Sendo assim, o mais importante a princípio é você ter em mente as principais características dessa personagem, e em seguida traduzi-las visualmente. E pelo amor de Deus, não tenha medo de viajar nas ideias e fazer algo totalmente fora da caixinha. Contanto que cada elemento de seu design tenha uma ligação com o conceito da sua personagem, ele será coerente. Ou seja, o detetive mais inteligente do mundo, por exemplo, não precisa ter necessariamente essa aparência. Ele pode ser tipo assim, contanto, é claro, que o conceito dessa personagem em específico clame por essa aparência. E sim, isso foi uma alfinetada para quem estava reclamando do meu design do L, dizendo que estava parecendo com o Mindinho. Acharam que eu tinha esquecido, né? Esqueci não, sou rancorosa. Mas vamos continuar. Luffy é um perfeito exemplo disso. Como já dito, afinal ele parece mais um caipira do que um pirata, à primeira vista. Contudo, cada um dos elementos que supostamente o desviam de seu conceito são perfeitamente explicáveis,
Basta que a gente entenda que Luffy é, acima de tudo, um aventureiro de 17 anos cheio de sonhos. Portanto, as roupas dele, assim como o resto do design, devem passar muito mais esse conceito do que de um pirata, ainda que essa também seja uma característica fundamental dessa personagem. Mas Raul, todo aventureiro tem uma mochila, por que o Luffy não tem uma mochila se ele é mesmo um aventureiro? Meu anjo, de novo, o conceito da personagem acima de tudo e não se prenda a estereótipos. Não estamos falando de um aventureiro comum, mas sim de um moleque que saiu do absoluto nada em sua jornada para se tornar o rei dos piratas. O fato dele não ter uma mochila e nem sequer bolsos nas suas roupas remete à ideia de que ele literalmente não traz nada consigo, o que desperta nosso interesse pela história dessa personagem através principalmente da dúvida. Nós duvidamos do Luffy desde o primeiro momento em que a gente vê ele. Nós nos perguntamos, será mesmo que esse moleque atrapalhado, sem noção, que não tem nem onde cair morto, vai conseguir ser o rei dos piratas? Eu quero ver onde essa história vai dar. Cá entre nós, é claro que, se tratando de um shonen, a gente sabe muito bem que vai acabar com ele atingindo o objetivo dele, né? Porque no anime shonen, tudo sempre dá certo pro protagonista só porque ele se esforça. Quem dera se a vida real realmente fosse assim, né? Mas na prática o buraco é um pouco mais embaixo. Mas enfim, vamos adiante. Imagine por outro lado se as roupas do Luffy fossem assim, ou talvez assim, ou assim. Nesse caso, olharíamos para ele e já veríamos de cara o Capitão Monkey D. Luffy, rei dos piratas. O que geraria um estranhamento na gente, pois isso nos levaria a pensar: ué, esse cara já tem toda a pinta de capitão, mas é só um moleque que não tem nem um pingo de experiência com navegação. Percebe agora como seria incoerente? É por isso que essas roupas simples são o ideal para essa personagem. E claro, o chapeuzinho de palha dispensa apresentações. Se você conhece minimamente essa obra, você sabe da importância desse chapéu. Mas para quem não sabe, resumindo muito, spoiler, esse chapéu foi herdado diretamente do antigo rei dos piratas. Contudo, por mais que eu goste das roupas do Luffy, acho que elas têm um visual muito retinho, vamos dizer assim. O que isso quer dizer? Percebe como ele tem muitas linhas horizontais? Isso não passa tanta ideia de movimento quanto linhas diagonais, o que combinaria muito com o Luffy, sendo ele esse menino aventureiro e serelepe que a gente conhece. Mudanças a fazer? Consideráveis. Cabeça e rosto. Agora a coisa começa a complicar um pouco. Tava tudo indo muito bem apesar de eu ter algumas ressalvas, mas quando chega na cabeça, e principalmente no rosto, a coisa desanda de vez. Do meu ponto de vista, isso se deve principalmente à velha mania que os autores de mangá têm em sempre desenhar os protagonistas bonitinhos. Tá certo que o Luffy também não chega a ser um príncipe encantado da vida, mas quando vejo o rosto dele, eu sinto falta de vários elementos que poderiam compor melhor com o conceito da personagem, mas que, em contrapartida, o deixariam com um visual menos carismático, talvez. E com menos carismático nesse caso, eu quero dizer menos padrãozinho mesmo, convenhamos. Para começar, a cicatriz no olho dele parece mais uma maquiagem infantil, dessas mesmo que a gente vê em peça de criança. Cara, não dá pra levar uma coisa dessa a sério. Além disso, da mesma forma que o corpo dele poderia ser mais esticado, o mesmo pode ser dito com relação ao rosto, até para acompanhar a distorção corporal. Os olhos dele são muito grandes, o que não ajuda muito a transmitir a ingenuidade dessa personagem, uma vez que essa parte do corpo pode facilmente ser associada à inteligência e curiosidade. Também tem algumas ideias de como aproveitar o cabelo e a boca dele para somar com o conceito da personagem, mas prefiro deixar para falar a respeito quando eu estiver refazendo o design. Mudanças a serem feitas? Todas. Paleta de cores. Se fosse para resumir em uma palavra, eu diria perfeita. Sério, não mudaria nada na composição cromática desse design. Ela é formada predominantemente pelas 3 cores primárias, essas que são equidistantes no círculo cromático. Isso faz com que elas apresentem uma perfeita harmonia entre si, onde todas se complementam, sem que jamais uma exerça domínio sobre a outra. E o que isso tem de mais? O chapéu de palha. Quando vemos Luffy sem esse chapéu, sentimos a falta pois já nos acostumamos a vê-lo sempre com esse adereço. Seria a mesma coisa que ver o Naruto sem a bandana ou o Batman sem as orelhinhas. E as cores comunicam essa falta. Sem o chapéu, a composição seria reduzida para azul e vermelho, faltando o amarelo para completar a trindade. Ou seja,
Essa paleta já está comunicando a importância que esse objeto tem para a personagem. Sem ele, Luffy fica incompleto. Uma outra forma de passar essa ideia seria pintando as roupas dele de roxo, sendo essa a cor complementar do amarelo, por estar em posição oposta a ele no círculo cromático. Dessa forma, o chapéu teria ainda mais destaque. Porém, isso iria interferir no visual alegre e enérgico dessa personagem, já que o roxo é uma cor muito mais associada à intelectualidade, espiritualidade ou até mesmo morte. Nada a ver com Luffy, né? Convenhamos. Dito isso, não consigo imaginar uma paleta de cores mais apropriada do que essa. Mudanças a serem feitas? Nenhuma. Pois é a primeira vez que eu refaço o design de uma personagem e não mudo nadinha nas cores. Acho que o inferno vai congelar. Resumindo, com exceção do rosto, o design do Luffy no geral apresenta um visual super coerente com o conceito dessa personagem. Ele é alegre, dinâmico, cheio de vida e ainda assim com uma simplicidade genial que comunica a modéstia do pirata. Contudo, existem alguns detalhezinhos que poderiam ser mais bem trabalhados para comunicar ainda melhor esse conceito. Sendo assim, vamos aos reajustes. Porte físico. Vou começar deixando o Luffy consideravelmente mais esticado e bem vertical, visando destacar a silhueta dele das demais personagens. Obviamente eu não vou me preocupar se isso vai deixar ele com um visual incomum, até porque parte da graça é justamente essa. E, inclusive, personagem com visual incomum é o que não falta em One Piece. Cabeça e rosto. Aqui tem trampo, viu? Bora lá. Para começar, eu preciso deixar ela com uma forma mais vertical para compor melhor com o corpo. Em seguida, vou deixar os olhos um pouco menores. Acredito que isso vai ajudar a passar bem melhor a ideia de ingenuidade. Também pretendo deixá-los um pouco acima da metade do rosto, dando mais espaço para a boca e principalmente para o queixo, onde vou adicionar uma barbicha na intenção de alongar ainda mais a silhueta do rosto. Acredito que deixar o lábio inferior levemente avantajado também vai cair bem para compor com a ideia de ingenuidade. Quanto à cicatriz, acho que ela ficaria bem melhor se fosse um corte vertical passando pelo olho dele. E obviamente ela deveria ter um visual muito mais repulsivo do que um simples risquinho. Para finalizar, vou usar o cabelo dele para adicionar mais fluidez e elasticidade ao design, deixando ele mais longo e preso num rabo de cavalo, de modo que assim ele sempre possa acompanhar a linha de movimento da personagem. Vestimenta. Linhas diagonais. Vou me concentrar sobretudo nisso. Para começar, vou deixar o chapéu dele levemente inclinado. Percebe que isso já dá um pouquinho mais de movimento ao personagem? E em seguida vem um detalhe que todo mundo vai discordar nos comentários. Vou substituir a camisa dele por um poncho, pois essa peça de roupa é mais visualmente moldável, vamos dizer assim, o que me dá mais liberdade para trabalhar com as linhas, podendo dar o visual fluido que estou buscando. Acredito que deixar essa parte da roupa com uma aparência meio rasgada, pois é, lá vem os polêmicos rasgos de novo, pode ser útil também, já que isso vai adicionar várias arestas ao visual dele, dando um quesinho de ameaça e poder. Sem mencionar que, tipo assim, como já dito antes, Luffy é um garoto pobre e sem lar. A primeira aparição dele na obra é dentro de um barril, pô. Então, tipo assim, faz sentido, né? Por favor. Pra finalizar, eu também vou deixar os shorts dele um pouquinho inclinado, coisa pouca. Nada muito gritante, mas só para aumentar um pouquinho mais a quantidade de linhas diagonais. E esse seria, na minha visão, o design ideal para Monkey D. Luffy. Resumindo, ele ficou com uma aparência consideravelmente mais esguia, ajudando a remeter seus poderes elásticos, com mais linhas diagonais resultando num visual mais dinâmico e um rosto que passe melhor a ideia de ingenuidade sem se preocupar muito com o carisma. Galera, eu já disse antes e vou repetir, o design do Luffy não é ruim. Ele cumpre muito bem com o papel de transmitir o conceito de aventureiro, alegre, humilde e meio sem noção. Contudo, eu acredito que ele poderia ter ousado um pouco mais em alguns aspectos. Sendo assim, diferente do que eu fiz com o design da Momo, o meu intuito com essa proposta de concept art alternativa não era necessariamente subverter o que o design original já havia criado, mas sim dar um passo adiante na mesma direção. A minha maior crítica é com relação ao rosto. Não consigo entender a necessidade de todo protagonista de anime
ter exatamente os mesmos traços faciais, ainda que desenhados de formas diferentes. Queixo fino, lábios finos, nariz fino ou inexistente e olhos enormes. Seguir sempre essa mesma receitinha acaba comprometendo parte da individualidade da personagem. E gente, pelo amor de Deus, não cometam a gafe de dizer que é por causa do estilo, sendo que existem várias personagens de animes, inclusive dentro do próprio One Piece, que quebram esse padrão. Diga-se de passagem, personagens assim quase sempre acabam tendo um visual muito mais marcante e original do que o do protagonista, que se prende ao padrãozinho. Mas é claro, isso é só o que eu acho. Diz aí nos comentários qual é a sua opinião. O que acha? O meu design ficou melhor que o original? Sim, eu com certeza. Concorda com minhas observações? Qual o próximo personagem que deve aparecer aqui nesse quadro tão querido por vocês? Pode botar a boca no trombone e falar tudo o que você pensa e mais um pouco. Mas eu vou ficando por aqui. De resto, eu imagino que eu só tenho mais uma coisa a dizer. Hey, vou te dizer então, obrigada por curtir, compartilhar. Se inscreva também, meu bem, obrigada. Só você me faz crescer. Obrigada, obrigada.